Então tá, pessoal, estamos iniciando então mais uma gravação do nosso podcast Ciclo de Crescimento. Esse que é um podcast desenvolvido pelo Nivo, onde eu, Richard, sempre apresento e trago aqui sempre personalidades aí do nosso mercado imobiliário, né, empreendedores. A gente já conversou aí com também entidades, uma série aí de empresas e iniciativas também, startups. E hoje recebemos aqui um convidado que já participou do nosso podcast lá no início. Se eu não me engano, foi o primeiro ou segundo episódio até. Agora eu tava me lembrando, acho que talvez tenha sido episódio 1 ou 2. Barbosa volta aqui depois de 2 temporadas e muito legal, assim, receber de volta ali, te receber aqui de volta, Barbosa, depois aí de uma missão aí para a China, aonde basicamente aí traz na bagagem uma série de novidades aí e updates aí, seja de inteligência artificial, mercado imobiliário, tecnologia de uma forma geral. Então, Barbosa, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast. Show de bola, obrigado pelo convite. É muito bom sempre poder compartilhar um pouco do que a gente vê por esse mundão afora aí, efetivamente, ainda mais voltando da China, né, cara? Assim, digo para vocês que o que eu vi na China são coisas da China, né? Perdão pelo trocadilho aqui, mas, cara, olha, coisas sensacionais que eu vou poder compartilhar um pouco com vocês hoje aqui. Maravilha, Barbosa. E recebemos aqui também, como sempre, o meu co-host aqui, grande amigo, Marcel Manduca, da Luage Imóveis. Manduca, seja de novo muito bem-vindo aí ao podcast. Obrigado, Richard, e seja bem-vindo novamente. Então, Barbosa, vai ser inédito, porque eu não estava nessa primeira, né? Então, vamos fazer um conteúdo aí bem rico aí para o pessoal poder entender bem o que tem de novidade aí vindo do Oriente. Perfeito. Legal, lembrando que o Manduca aqui morou 1 ano no Japão também, então conheceu um pouquinho por lá. Eu tive umas andanças, mas a China acho que se difere de tudo, né? Eu acho que até da própria Ásia, a China é algo realmente meio fora da realidade, é um outro mundo dentro do nosso planeta aqui. Mas vamos lá, então, Barbosa, a gente sempre começa o nosso podcast pedindo para o convidado contar um pouquinho da sua trajetória aí, seja, vamos dizer assim, do início da sua carreira profissional até onde atua, né, nesse momento. Então, fica super à vontade para contar um pouquinho aí da tua trajetória e na sequência aí a gente já inicia o nosso bate-papo aí sobre a China. Perfeito. Então, cara, por incrível que pareça, por mais que esse rostinho pareça novo, eu já tenho uns 30 anos aí, 35 anos de trabalho, efetivamente. 15 deles foram na RBS, né? Onde eu comecei como assistente de aprendiz de cobrança e fui executivo de finanças, né? E lá eu me formei efetivamente. A RBS sempre foi uma escola, eu acho, não sei como é que tá hoje, mas era uma excelente escola e cara, ela sempre privilegiou os mais dedicados, os mais determinados, né? Então lá eu fiz a minha graduação paga pela RBS, meu MBA pago pela RBS, meu mestrado pago pela RBS, então foi lá que eu me constituí como profissional, efetivamente, além de aprender, cara, uma série de questões de metodologias, né? Tanto é que quando eu saí da RBS e vim para o mercado imobiliário, eu me sentia assim, e eu via, né, que a gente estava uns 5, 6 anos à frente, efetivamente, não do mercado imobiliário, mas de várias indústrias, né, vários segmentos, porque a RBS sempre puxou muito essa questão, né, ela está sempre muito à frente das demais. Então, eu fiquei lá 15, 16 anos, e numa dessas idas e vindas, vim para Floripa, me apaixonei por Floripa, voltei para o Rio Grande do Sul para tocar a parte de finanças na RBS e disse, não, cara, não é por aí que eu vou ficar, deixa eu voltar para Floripa, que esse negócio de ficar muito apegado ao Rio Grande não é mais para mim, né? Deixa eu me encaminhar lá e vim para cá, efetivamente, é convite do seu Marcelo para tocar Bronioli. Na época era mais finanças, né? Eu comecei como CFO, mas nascia naquele momento aquele, vamos dizer assim, aquela sombra, né? Aquele fantasma que era quinto andar, né? Então todo mundo muito apavorado, cara, vai acabar o mercado imobiliário, as imobiliárias vão desaparecer, a quinto andar vai tomar conta. E daí assim, cara, como é que a gente se protege, né? E daí foi quando eu comecei a estudar inovação, tecnologia e me aproximei de todos os centros tecnológicos, né? Cara, e daí como toda boa cachaça, me apaixonei pela Open Innovation, né? Então, inovação aberta.
né? Muito por uma condição de necessidade, né? Porque tu pensa o seguinte, tu tem uma imobiliária que a gente sabe que as margens não são lá essas coisas, né? A gente está sempre, uma margem sempre muito apertada, tendo a necessidade de inovar, de implementar tecnologia, de trazer talentos efetivamente para essa imobiliária, e tu não tem muito recurso para isso. Como é que tu faz essa transformação? Foi na inovação aberta, se aproximando das startups, que eu encontrei esse caminho, né? Porque normalmente, né, cara, quando tu olha para uma startup, tu tem um grupo de empreendedores determinados, disciplinados, cara, criativos e que gostam efetivamente de tecnologia e dispostos, né, a desenvolver, se tiver uma dor, encontrar uma solução e buscar uma escala. E daí foi quando a gente começou a aproximar toda essa galera, todas as startups. Hoje a Bronholi aí tem 9 startups investidas diretamente, né? O Data escapou, né? Porque o Richard, o ticket era muito alto, o Manduca, ticket muito alto, ele disse, não, esse ticket aí eu não Muito, consigo. praticamente um unicórnio, né? Ser um Mas, unicórnio. mas lembrando que o Barbosa foi a semente criadora da plataforma, né? Ah, Não, eu que sempre legal. falo isso e deixo claro que a Padrinho, provocação então. inicial nasceu do Barbosa. Eu perdi aquela fase do pré-seed ali, Manduca, depois não tinha mais como me reerguer, eu Aí não acabei, deu pra buscar de novo. não tinha mais como. E agora e a gente seguiu nessa pegada aí. A gente acabou de acelerar agora 17 startups de inteligência artificial para o mercado imobiliário. Dessas 17, 4 estão bem conectadas com a gente, né? Desenvolvendo agentes de AI, outras com realidade virtual. A vencedora foi a Rolox, que é de realidade virtual. Cara, uma sala, eles constroem uma sala imersiva sensacional. Tu te apaixona, assim, tu se sente dentro do empreendimento. O que não é novidade, mas a tecnologia ela tem avançado, então a imersão fica cada vez mais real, né? Então tu consegue se conectar, diferente daquelas que a gente botava naquelas caixinhas de papelão com o celular, assim, que tu sentia meio tonto já na primeira olhada, né? Então a gente tem nesses últimos anos se aproximado muito de startups exatamente com esse propósito, né? De acelerar, mas também poder conectar nesse laboratório que é a Bronholi e dali desdobrar uma série de inovações efetivamente, buscando sempre entregar mais valor para o nosso cliente, né? Então, em linhas gerais, foi essa trajetória aí nos últimos anos. Maravilha, Barbosa. Ahn, Bom, sempre eu acho que é legal lembrar, né? Até o Manduca não teve a oportunidade de estar no nosso primeiro bate-papo, mas eu gosto sempre de frisar, né, a história da Bronholi, porque para mim foi uma das primeiras iniciativas do mercado imobiliário que conseguiu criar um ecossistema de tecnologia muito sólido, né, em volta principalmente da Associação Catarinense de Tecnologia, né, ali, e da que é a CAT, né, e a própria CAT acabou virando uma referência para o Brasil inteiro em termos de tecnologia e inovação. Hoje a gente tem o próprio Instituto Caldeira em Porto É Alegre, que uma acabou virando inspiração, né? uma inspiração. Ele se inspirou totalmente na CAT, ele, né, o pessoal deixa bem claro isso desde o início da fundação, e acabou sendo uma grande referência, né, de inovação aberta aí pro Brasil, acho que como um todo, né, tanto que hoje Florianópolis é conhecida como a Ilha do Silício, né, então acabou virando aí essa referência de tecnologia para todo o Brasil. E hoje a gente vê que essas iniciativas elas já estão, vamos dizer assim, cada vez mais estruturadas e sólidas, né, porém, a gente ainda sente que a gente tem ainda muitas barreiras em termos de inovação e crescimento aqui no Brasil. E aí eu vou para a China, né, que é onde tu estava agora, né? O que tu enxerga? A gente sabe muito bem, né, que a China ela tem as suas peculiaridades, né? Teve o grande plano de crescimento que foram aquele plano de crescimento do quinquenal, né, deles, que é onde eles botaram aquelas metas de 50 anos e foram, né, estruturando e crescendo e conseguiram passar absolutamente todo mundo. Eu estava vendo agora uma entrevista, acho que até ontem, falando, né, justamente que se tu olhar 20, 30 anos atrás, o Brasil tinha um PIB maior do que a China, se eu não me engano, alguma coisa assim, né, e agora, né, enfim, se tornou o que é a referência global, que é a China, né. Quando eu fui agora, uns 2 anos atrás, também 3 anos, na verdade, já passou, né, a pandemia, já faz uns 5 anos que eu fui lá, eu também fiquei impressionado, assim, né, com tudo, como eles tinham conseguido romper aquela barreira de ser simplesmente uma copiadora para se tornar uma referência, né, em termos de tecnologia e inovação. O que
a China conseguiu fazer, na tua opinião, tão bem? E que tu viu lá que tá tão estruturado e que se reflete e consegue replicar tão facilmente que a gente ainda não conseguiu, talvez, ainda chegar nessa excelência, apesar da gente ter tanta criatividade, né? E justamente inovação e boas iniciativas. O que que é? É simplesmente uma barreira do setor público, na tua opinião, ou tem muita coisa ainda no setor privado para a gente conseguir acelerar? Eu acho que é uma conjunção de questões, assim, Richard, que passa, né? O que me encantou muito quando eu cheguei lá na China e a gente vai um pouco, vamos dizer assim, a gente vai com um olhar diferente, né? A gente tem um pouco de preconceito, né? Cara, estamos indo pra China, pô, a gente era um país agrário até 30 anos atrás, efetivamente, né? Então, cara, será que é tudo isso? Né? E eu só fui pra China porque o ano passado, quando eu fui no Vale do Silício, a gente viu, cara, startups de AI para tudo que é canto, investimentos altíssimos. E eu disse assim, cara, que coisa incrível, né? A gente está muito longe disso no Brasil, né? Naquela época nem se falava muito em AI, por mais que a OpenAI já estava explodindo, ainda o pessoal era muito cético, né? E eu acho que aqui vem o primeiro ponto, esse nosso ceticismo em relação à inteligência artificial. Hoje de manhã eu fiz um café ali no Iguana Coworking, ali com o Julian, e falando de AI, e ainda, cara, dois ou três dentro do contexto ainda duvidando e um ceticismo em relação ao potencial da inteligência artificial. Então aqui começa o primeiro ponto, que é, eles não são céticos. Cara, eles acreditam e eles aplicam, estudam, mergulham de cabeça na tecnologia e principalmente na inteligência artificial, né? Então, esse é o primeiro a barreira que eles superaram, que a gente aqui ainda tem muito ainda que, né? Cara, tem que superar um pouco isso. A gente olha, estuda, lê, mas não aplica. E eles lá vão para aplicação. Tem uma questão, uma conjunção de questões que são cultura, né? Uma cultura muito forte de o que a gente fala que é o Guanxi, né? Que é uma cultura de transparência, de proximidade, de ética. Então, esse custo de transação que a gente tem aqui, que é muito elevado, lá tem muito menos. Então, por exemplo, cara, a gente quase, assim, para fazer esse podcast, daqui a pouco eu ia pedir um NDA aqui, né, para poder assinar. Cara, lá não tem disso, cara. O custo de transação é muito menor porque existe essa cultura do Guanxi. Tem uma questão histórica muito forte que vem alicerçando toda essa construção, que é sempre eles sempre foram um país que passaram boa parte do tempo se protegendo e eles sempre construíram muitas coisas para se proteger. O plano de AI, pelo menos foi o que eu entendi, não é um plano de conquista mundial, é um plano de proteção efetivamente da China como país, como soberania, porque ela enxergava que a IA seria o diferencial e construiu esses planos que a cada 3 anos eles revisam, né? E daí sim, investimento muito forte público-privado, muito forte público-privado. Tanto é que para te ter uma comparação assim nos Estados Unidos, a gente foi o ano passado no Vale do Silício, tinha 4 ou 5 LLMs, né, que são os modelos de Uhum. fundação que são utilizados em IA generativa. E lá ficou muito claro que eles disseram o seguinte, meus amigos, isso é muito caro, vocês devem consumir da gente, porque se vocês vão desenvolver, vão gastar muitos milhões e no Brasil vocês não têm esse dinheiro. Na China, no primeiro dia, a gente foi do cara visitar algumas startups e a primeiro slide desse centro tecnológico é que cada startup tinha lá, eram mais de 180, cada uma tinha sua LLM, tinha o seu modelo de fundação. Claro que é mais específico para o segmento que ela está atuando, mas ela treinava Uhum. o modelo de LLM. Então, assim, e eu disse, cara, mas não é caro? Eu disse, cara, não é caro, não do jeito que eles falam que é. E daí tem todo incentivo governamental também. Então, isso desmistifica um pouco cara, dependemos muito da OpenAI, dependemos muito, né, da Meta, do Llama, essas coisas. Então, eu acho que aqui desmistifica um pouco o quanto a gente pode, como Brasil, procurar desenvolver isso também, né, que não é barato, mas também não é tudo aquilo que eles disseram. Então, tem essa questão também tecnológica que eles se atiram de cabeça e que fazem acontecer. E por último, cara, dentro desse contexto, acho que fez toda essa aceleração, eles têm muito forte a questão da conectividade. E Deus, beleza, né? 5G, internet, eles, não, virtual, mas também físico. Ou seja, dentro do plano,
um dos pontos principais era conectar a China de ponta a ponta por trens rápidos, né? Porque isso acelera a economia. Então, essa movimentação e essa conexão faz com que a economia seja mais célere. E para aqueles que são economistas, a gente sabe que na teoria monetária, cara, o giro econômico é um dos principais pontos do crescimento econômico. Então, cara, toda essa conjunção, que não é uma coisa só, é que levou eles a esse crescimento nos últimos anos, sendo que o PIB, só para tu ter uma ideia, o PIB per capita chinês aumentou, se eu não me engano, se eu não estou errado no número, 49 vezes nos últimos 10 anos. Uhum. Quanto que o nosso aumentou? Eu nem sei se aumentou, cara, não sei nem se ele tinha Diminuiu, ganho acho. real. Então é uma conjunção de questões público-privados para que se canalizam a partir de um plano muito claro, né? E que eles perseguem, cara, com muita determinação, e que faz com que eles cheguem hoje onde eles estão. E daí sim, o plano era até 2030 estar posicionado como uma maior potência em AI, né? Acho que faz 3 semanas a China foi escolhida a maior potência em AI generativa, né? Tá em primeiro lugar pela pesquisa feita, eu acho que, se eu não me engano, pela McKinsey. Então, cara, os caras conseguiram chegar uns 5, 6 anos antes do que determinado. O plano espacial deles é um negócio muito louco também, né? Impressionante, né? Eles conseguiram pisar antes de novo agora, voltaram antes pra Lua agora, né? Basicamente. Então, o que eles se propõem a fazer acaba acontecendo, existe um planejamento, né? Que basicamente é o que diferencia, eu acho. Se a gente for olhar para setor público, não existe aqui o nosso planejamento, ele acontece no máximo em 4 anos, né? De 4 em 4 anos. E lá, né, talvez por ser um país, né, com viés ali político mais como eles têm, como mais um país comunista, talvez eles consigam fazer isso com uma visão mais de longo prazo, né, diferente da gente, mas acho que sem esse planejamento de longo prazo acaba dificultando muito, né. Manduca, passo para ti aí. Eu vou iniciar fazendo uma pergunta para o Barbosa. O foco foi inteligência artificial, a tua visita até a China, e aí vem uma pergunta sobre isso: qual é a barreira da língua em relação à IA generativa, né? Como que eles conseguiram se posicionar tão rápido assim, né, à frente das gigantes hoje que tomaram uma escalada assim bizarra, assim, né, em relação à usabilidade, né? Eu acho que a OpenAI foi mais viral que muitas redes sociais, por exemplo, né, o cadastro, a base, né, de clientes e usuários, né? Como que se quantifica isso quando se fala que eles tomam a liderança mundial nessa tecnologia, e como é que fica essa barreira linguística, né? Porque como a gente está falando de inteligência artificial, sobre a questão da própria forma do pensamento e as questões também de ideogramas né, que o chinês tem na sua língua, né, já é uma barreira por si só, né? Tem uma coisa que o Richard falou no início ali, que aquela China que copiava, e, cara, isso continua, né? Isso continua respondendo a tua pergunta, Manduca. Uma principal startup chinesa é a Zipu AI, né? E ela, cara, ela é uma cópia da OpenAI em tudo. Frame, tudo é igual. E os algoritmos, o modelo que efetivamente eles têm lá também igual e é treinado, daí sim, na língua chinesa, né? Então, os modelos lá é chinês e inglês. Mas o grande ponto que eles falam é o seguinte, cara, eles não têm nenhuma vergonha de copiar. Então, assim, cara, eles vão lá e copiam o OpenAI. O grande ponto é a velocidade que eles implementam de evolução. Esse é o ponto que eles trazem com maior força. Assim, cara, não temos vergonha de copiar. O nosso ponto é a gente precisa evoluir mais rápido. Então eles não partem do zero, começamos do zero, que nem a gente aqui quer inventar. Não. Foram lá, copiaram o OpenAI, cara, mas sim, Manduca, se tu entrar no frame, é igualzinho, até as cores. Puxa vida. Aqui, cara, mas eles evoluem numa velocidade muito maior, né? Porque eles não partem do zero, eles começam do mais 5 como está o OpenAI e vão evoluindo. E daí as LLMs que eles desenvolveram lá, praticamente todas em chinês, né? Ou em inglês. Tu não encontra português, outras línguas tu não encontra, né? Eles estão focados no mercado deles, porque eles entendem que um mercado com 1,4 bilhão de pessoas, eles têm um mercado grande para explorar efetivamente. Então, respondendo objetivamente para a tua pergunta, copiam e evoluem numa velocidade maior
para poder ganhar, né, essa atração que é tão necessária quando tu está competindo com um país como o próprio Estados Unidos. Então, de certa forma, não há uma intenção de atravessar barreiras, assim, né? Tipo, transcender da China para que devolva essa tecnologia, né? Com essa quantidade de evolutiva que eles possuem, né, essa capacidade evolutiva que eles têm, mesmo partindo de uma cópia, mas melhorando aquilo que foi copiado, mas nós não temos uma devolutiva dessa tecnologia para o Ocidente. Tu diz assim, se eles estão olhando para cá para poder, que nem a OpenAI É, faz, que nem que outros fazem? é complexo, né, a questão geográfica lá, porque tu tem Taiwan e Hong Kong, que são duas situações distintas, né, economias à parte e distintas. Mas tu pega, por exemplo, Hong Kong é um grande centro tecnológico na Ásia como um todo, né? E ela praticamente ela se relaciona com o mundo ocidental, né? A China, através de Hong Kong, acaba se relacionando com o mundo ocidental, né? E lá tem um celeiro digital muito forte também. Mas como tu falou, para esse mercado interno e essa intenção de expandir que, né, só a China, a sua população é praticamente, eu não sei qual é o percentual em relação ao mundo, mas é bem relevante. Então, como que seria isso no sentido de nós conseguirmos, sabe? Será que tu volta, senta aí na Bronholi e consegue desenhar, modelar alguma coisa contando com a tecnologia que foi vista lá? Consigo, só me dá um Olha aí, minutinho ó. que eu vou. Ali, ó. Chegou um Temos boleiro aqui. 2 entrevistados hoje. Olha aí, ó. Pode ser com o pai? Manda. Tá, depois a gente resolve isso, pode ser? Vai lá com a mamãe. Obrigado. Olha Te as amo. ferinhas aí, ó. Olha aí. Então, o que que acontece, Maduca? Esse foi um dos principais pontos que a gente conversou, quando a gente conversou lá com eles, né? Como é que a gente traz essa tecnologia para cá? E eles disseram que primeiro que eles não tinham em português nada, mas que seriam capazes de desenvolver, né? Te trazendo um exemplo, a gente foi apresentado lá o Humano Digital, né? O Humano Digital, cara, ele vai lá, tu pega o Manduca, escaneia ele durante 2 minutos e meio, e depois conecta numa plataforma que tem um modelo de fundação estabelecido, né, efetivamente uma LLM. Então, a partir disso, o Manduca, esse humano digital do Manduca, com uma acuracidade de 96%, apresenta qualquer tipo de conteúdo. Qualquer tipo de conteúdo. Então, o que eles disseram, cara, aqui o que a gente vai ter que fazer é trazer conteúdos em português. A partir do momento que eu trago conteúdos portugueses, eu vou ter que treinar o meu modelo para quê? Para a pronúncia ficar mais acurada, porque quando o chinês fala, tem, cara, um movimento diferente. Mas isso é treino. E daí, a partir do momento que a gente treina os modelos, eles vão ficando mais acurados e mais próximos da nossa fala. Tá, quanto tempo leva? Cara, a gente tinha o Yunari. Yunari é um dos colegas que foi com a gente. Ele fez o mando digital dele. A primeira versão ficou meio assim, a gente notava que era. Ele mandou uma versão agora, faz 3 semanas que a gente voltou da China. Cara, é perfeito. Já falando português, tudo porque treinou, ajustou, 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 que nem produto, né? Ajustou até ficar tão com 96, 97% de acuracidade em português. Então ele já está conseguindo entregar com qualquer conteúdo com o Yunari digital, que tu tem que prestar muita atenção para saber que ele é digital, cara. É incrível como, Legal. assim, tu tem dificuldade de identificar que não é humano. A diferença, e daí eu acho que é um grande ponto que a gente falou hoje na questão jurídica, que tinha um advogado hoje lá no café, a primeira pergunta que é, como é que isso fica? Eu disse assim, na China, todo e qualquer produto digital com AI tem no final, embaixo, diz assim, produzido com inteligência Uhum. artificial. Qualquer coisa que for com inteligência, tá lá escrito, produzido com inteligência artificial. Quem não coloca é penalizado, então tu Uhum. tem que colocar, porque não tem esse negócio de tu fingir ser um ser humano. Não, é um produto digital. Sim, sim. E no mercado imobiliário, tem tantas coisas que tantas curiosidades que poderiam ser faladas, né? Mas falando nas PropTechs e as Construtechs dentro do mercado imobiliário, tu conseguiu mapear essas empresas? Tu conseguiu ver essa interação delas? É semelhante ao que a gente vê aqui no Ocidente, não é?
O que a gente conseguiu visitar, e daí foi em Doha, efetivamente, né? Na China, a gente acabou não entrando muito nisso, foi alguns escritórios de real estate, e daí sim, cara, o que que eles fizeram lá? Tipo hubs, né? Onde tu tem vários, 2, 3 andares, onde tu tem desde salas imersivas, né, para apresentar os projetos, até salas onde tu usa de algoritmos para encontrar um portfólio adequado para o investidor, né? Usando redes neurais e coisa assim. Mas sempre tem o quê? Tem a figura do corretor, né, que acessa essa plataforma para poder, vamos dizer assim, delimitar quais são os parâmetros para entregar o melhor portfólio para esse cliente. Eles já estavam testando AI, né, mas eles ainda estavam fazendo algumas configurações nesse sentido, mas o projeto era que a própria AI, e é um negócio que a gente trouxe para cá, né, a partir do momento que eu vi isso, a gente trouxe para cá, para a Lígia ali, tem a Lígia da Mai e tem o Emiliano da Met que estão tentando replicar isso. A própria AI entender quais são teus objetivos como investidor, que seja, e buscar um portfólio adequado que vai estar aderente efetivamente à tua rentabilidade esperada, né? Isso já tem como fazer, tu conecta um assistente, né, um agente, que é para fazer interlocução, né, a conversa, e tu usa as redes neurais, machine learning efetivamente para fazer a composição do melhor portfólio. Então, são coisas que a gente viu lá e que, cara, tem como replicar. O que a gente sente falta aqui é de mão de obra, né? Mão de obra que efetivamente consiga, né, nos ajudar nessa construção. E daí, por isso que quando me voltei para o mercado de startups de novo, buscando esses empreendedores que estão dispostos a encarar esse desafio aí, que a gente brinca. No ano passado, no Vale do Silício, a gente já brincava bastante sobre isso, e esse ano ficou mais claro ainda. Cara, AI, tecnologia é Lego. Tu tem que saber encaixar e montar. Não tem ciência de foguete. Só que tu tem que ter uma boa equipe que consiga montar efetivamente esse Lego para tu que possa entregar para o teu cliente ali uma personalização, um atendimento, uma proposta de valor diferenciado. Legal, legal. E agora uma pergunta, Barbosa, até fugindo um pouco do real estate, mas assim, mais indo para a parte mais filosófica aí da inteligência artificial, né? A gente vê que existe uma visão muito pessimista, de uma forma geral, né? Pessimista no sentido de vislumbrar a inteligência artificial no longo prazo, né? Por parte não só dos filósofos como a Harry, etc., mas também, assim, até dos próprios empreendedores, Elon Musk, etc., né, de ver que, pô, o que vai acontecer daqui a 20, 30 anos, vai acabar os empregos, o ser humano vai ser substituído, o que vai acontecer, ou até como isso vai ser utilizado na indústria bélica, etc. Qual é a visão do chinês em relação a isso? Isso é uma curiosidade que eu tenho, porque isso é uma visão muito ocidental, né? De olhar isso com essa, vamos dizer assim, com essa perspectiva de que a coisa vai, né, ser destrutiva a médio e longo prazo. Mas eu tenho a impressão de que a visão deles é diferente em relação a isso. Na tua percepção, como eles veem isso a médio e longo prazo? A gente fez essa pergunta lá no Centro de Inovação de Tecnologia Chinesa, cara, que por incrível que pareça, assim, Richard Manduca, quando eu cheguei, assim, eu olhei e disse, cara, parece que a gente está no Vale do Silício, né? As empresas são maiores ainda que as empresas que estão no Vale do Silício, Google, Oracle, os prédios são mais pomposos e maiores ainda, cara, é incrível o que eles fizeram lá na China. E a pergunta que a gente fez foi exatamente essa, e a resposta foi simples, cara, do tipo assim, a gente não fica elucubrando cenários. Vai Uhum, ser. Deixa rolar. Se a gente entender que aquilo vai para um caminho que não faz sentido, a gente cerceia. Mas uhum, deixa rodar. Deixa rodar, vai desenvolvendo e a gente vai acompanhando. Se a gente entender que esse negócio descambou, a gente cerceia e recolhe. Mas a gente uhum, não limita, porque isso é um pensamento limitante. Cara, vai. uhum. Não, a gente está monitorando. Né? Então eles não ficam muito preocupados com isso. Ficou bem claro assim na resposta da pessoa lá que estava nos atendendo. E a gente perguntou para outros na mesma batida, eles vieram com a mesma resposta. E até teve um exemplo muito claro lá que a gente tem uma cidade que eles estavam testando carros autônomos, né? E um Uhum. dos carros atropelou um chinês, né? E daí os caras foram entrevistar o chinês para saber o que tá. E o chinês foi muito claro, dizendo assim, cara, assim, não, Faz me parte. machuquei, mas muito pouco, mas faz parte, então é inovação. Isso faz parte da inovação.
Cara, então isso está intrínseco, entendeu? Sendo o Brasil, pelo amor, tira esses carros do ar, bota tudo de volta, porque a gente vai ter que melhorar esse algoritmo que está atropelando as pessoas. Então, é esse pensamento deles que tem ônus e bônus de É. pensar assim, mas, cara, traz uma celeridade de implementação de inovação muito diferenciada. Eu tenho um amigo que trabalha na indústria aeronáutica, ele trabalhava antes numa multinacional de Israel, agora ele está trabalhando numa empresa dos Estados Unidos desenvolvendo o eVTOL, né? Um desses eVTOL, um modelo agora que está sendo desenvolvido em parceria com uma grande companhia aérea lá dos Estados Unidos. E ele tá 2 anos certificando, né? Fazendo toda a certificação lá nos Estados Unidos. Cara, ele foi contratado só para fazer isso, dessa empresa. E esses dias a gente olhou, eu tava conversando com ele e do nada a China lançou um e botou para rodar na cidade. Eu, cara, pô, como é que o cara vai competir com isso, cara? O cara tá passando por 2 anos de certificação O nos Estados teste Unidos. é na O cara rua fez um e mesmo. botou para rodar na rua já nos Estados Unidos, lá na É. China. Não tem como competir, né, com isso. Aí fica complicado, né? Mas Sim, acho que é um cara, o pouco isso, mercado. né? É isso, o mercado de drones mesmo, hoje quem domina é a China, né? E os É. primeiros drones eles trouxeram os Estados Unidos, copiaram, e hoje eles dominam. É velocidade, cara. É assim, não temos vergonha de copiar, mas a gente tem que evoluir mais rápido. É velocidade. Falando da indústria automobilística, há pouco o Uber fez uma parceria com a BYD, né, com 100 mil veículos elétricos para inserir na América Latina. Que já Né? deixou também a Tesla comendo poeira, né? Não, já tirou a Tesla, Já deixou. já Impressionante, né? Em escanteou dois a anos. Tesla, que tem uma visão totalmente oposta, né? Que é uma visão mais alto padrão de veicular e a BYD quer pulverizar e já fez isso com o Uber, né? Agora, o que a Uber e a BYD vão fazer juntos agora, né? Eu acho que vai ter um 2.0 desse mercado de transporte, muito impulsionado por essa parceria também, né? Então tem muitas coisas que são ligadas à disrupção e inovação. Até eu ia fazer essa pergunta para o Barbosa agora, né? É, qual é a diferença? Porque os brasileiros são muito criativos, né? São muito criativos, né? E a gente vê que esses povos que são mais disciplinados, assim, né, mais introspectivos e baseados, né, no seu crescimento através de estudo, do estudo convencional, vamos dizer assim, né, da sua população, né, as pessoas ficam mais quadradas, né? E aí se vê tantas novidades surgindo, né, mesmo que cópias, mas cópias reinventadas. Qual é a tua percepção sobre a diferença de inovação e disrupção dentro da China? Né? O que tu pode ver sobre essas duas características que andam de mãos dadas com as startups, né? Eu te diria o seguinte, Maduca, do ponto de vista de disrupção na China, é, o que que acontece? Eles buscam eles mapeiam o tempo todo o resto do mundo e buscam o que está acontecendo. E quando eles levam para a China, lá dentro é disrupção. No mundo, efetivamente, isso não é uma disrupção. Por exemplo, LLMs não nasceu lá, né? Mas eles levaram e estão evoluindo muito mais rápido que os demais. Então, assim, na China tem isso, mas eles estão muito mais preocupados no sentido da velocidade de evoluir esses projetos, né? Do que efetivamente ser disruptivos, né? É bem claro, assim, cara, a questão eu vou ser redundante aqui, cara, zero de vergonha de copiar, zero. Então, assim, os Estados Unidos inventou um negócio super disruptivo, cara, traz para cá, copia, desmonta esse negócio e vamos fazer melhor que eles numa velocidade maior. Tá, como é que eles fazem isso? Competitividade. Competitividade. Só para tu ter uma ideia, um dos exemplos que eles trouxeram lá, teve um chinês que veio ao Brasil um tempo atrás, se apaixonou pelo submarino, lembra do submarino? Aquele Uhum. modelo de. Cara, levou para a China, lançou numa terça-feira, na sexta-feira eles já tinham mapeado 15 iguais ao submarino que ele tinha lançado com outros nomes. E daí foram conversar com o cara e disse assim, cara, olha só, tu lançou agora, já tem aquele. Ele disse, cara, eu tenho que ser mais rápido que eles. Que Essa loucura. velocidade é que vai determinar se eu vou morrer ou se eu vou vencer efetivamente essa competição, entendendo que há mercado para todos. É, Então é esse o ponto que tem pego forte lá. o conceito de cópia pode ser, de repente, minimizado pelo fato de estarem em dois blocos políticos, geopolíticos diferentes, né?
Então, como um não afetasse o outro, né? A Rússia não é diferente também, se a gente for ver. Nós temos muita. Inclusive, a Rússia, do ponto de vista de softwares, ela é muito mais disruptiva que a própria China, porque particularmente, eu trabalho com 2 grandes softwares que são russos, 3, na verdade, 3 softwares que são russos, né, desenvolvidos por russos, e já a gente não ouve a mesma coisa quando a gente fala da China, né? A gente não, tô com um software chinês aqui, pelo menos o mercado imobiliário pelo menos não foi atingido por isso, né? Não que essas 3 sejam exclusivamente mercado imobiliário, mas elas têm uma. Eu vou falar o nome aqui, que é o Givochat. Ele é russo, Uhum. né? Ele é um desenvolvedor russo. O Casper, né? Que é um Kaspersky, né? Eu acho que é esse o nome, que é um antivírus globalmente, né, conhecido. E o próprio Bitrix 24, né? Se eu não me engano, também tem Uhum. desenvolvimento russo, né? Então esses 3 aí dominam o mercado, né, de vários segmentos, e já a China não consegue ter essa penetração no Ocidente como aconteceu nesses exemplos, né? Então a gente vê que existe uma cópia barra inovação lá, muito célere, como tu colocou, né? Exemplificou, acho que até uma questão Tirando o TikTok, né? é, tirando. Ah, é bom, né? Bom, o TikTok é até bem relevante, né? Ele enfrenta uma série de sanções, né? Porque tudo que vem de lá, os Estados Unidos acaba tentando, né? Parênteses, né, que eu achei engraçado ontem o Maduro cancelou o TikTok, né, dele. TikTok, o TikTok ou o O Twitter? TikTok, mas aí a matéria era essa, né? Pô, mas é a China? Pois é, deu tiro no pé, Eu no pé fazia. errado. Acho que ele não sabia, É, né? Mas tudo bem. então assim, o que a gente pode colher de frutos que podem vir da China, né? E aí trazendo um pouco mais para a temática do mercado imobiliário, né? O que poderia nós aplicarmos aqui que foi visto lá, seja culturalmente, não só de software, não só de tecnologia, mas culturalmente o que poderia ser uma tendência para cá, né? É, respondendo por partes, eu acho que assim, primeiro ponto, quando a gente perguntou lá como é que estava a questão de expansão para outros países, eles não tinham isso no radar, né? E eles se justificam dizendo, cara, tem 1,4 bi de pessoas aqui, eu tenho que primeiro ganhar o meu mercado para depois olhar o mercado externo. E isso vai em linha com a cultura chinesa, né? Que nunca foi de dominação, pelo menos pelo que a gente estudou lá. Sempre foi de proteção, né? Eles passaram o tempo todo se protegendo, evitando ser invadido. Então eles não têm esse negócio de dominação. Tanto é que no Vale do Silício, todo e qualquer startup que nasce, cara, a primeira coisa que tem é, cara, vamos ganhar o mundo, vamos, né, dominar o mundo, assim, implicitamente. Na China tu não tem isso. Cara, vamos trabalhar, vamos ganhar o nosso mercado, vamos desenvolver o nosso mercado. Então, é um pouco disso que também tangibiliza eles não estarem tão presentes em outros, efetivamente, continentes do ponto de vista tecnológico, né? Mas se tu for pegar por pessoas e coisas assim, tu encontra chinês para tudo que é lado, investindo que é tudo que é coisa, principalmente no agro, né? Tirando os russos, tem muito chinês também. Mas fazendo esse parêntese, eles não têm muito essa pegada de olhar o mundo como dominação, mas eles estão muito abertos, né? E daí nas reuniões que a gente fez lá, eles estão muito abertos de fazer parcerias. Eles querem muito trazer e trabalhar em parceria com o Brasil, né? Essa foi uma das questões lá que a Confederação Chinesa que a gente visitou lá deixou muito claro como é que a gente conecta mais e vai um pouco do trabalho que o pessoal até da Start se faz, lá eles têm um ponto, uma Uhum. base lá, né? Com a Camila, com o Vini, que ficam conectando empresas do Brasil e da China para fazer negócio. A gente está com um projeto aqui em Floripa, um projeto grande, cara, que a gente vai lançar o ano que vem, e que eu estou conversando com algumas empresas chinesas para trazer para esse projeto, que eles ficaram super interessados, né? Efetivamente, como dizem os investidores, dinheiro chinês é preguiçoso, né? Então é um dinheiro que não é um dinheiro para amanhã, é um dinheiro que fica 10, 15, 20 anos. Eles esperam assim, a expectativa deles de rentabilidade é muito mais longa do que a nossa, efetivamente, né? Então, esse é um dinheiro bom para fazer investimento. E uma coisa, Duca, que me perdoe os brasileiros, mas assim, cara, que eu fiquei muito notório lá cara, tem duas coisas que se conectaram. Eu estava estudando, lendo o livro Ponto Oculto, né? Não sei se vocês já leram.
Nesse livro tem um estudo que pegam crianças do jardim de infância e acompanham elas durante um bom tempo para saber quanto que elas vão ser bem-sucedidas no futuro, né? E daí eles fazem várias avaliações para entender se as crianças mais bem-sucedidas, elas foram bem-sucedidas porque entendiam mais de matemática, de português, geografia, ou era outra coisa. E fica muito claro no estudo que são características, são questões de caráter, né, que eles falam, né? Que é, primeiro, disciplina, segundo, determinação, terceiro, proatividade. São os 3 pontos que concebem efetivamente, dentro desse estudo, uma alta performance, né, das pessoas. Então, ou seja, as pessoas bem-sucedidas, elas tinham como base essas três características, diferente de tu saber mais matemática, português, inglês. E, cara, o chinês tem muito disso. Cara, é um cara super disciplinado, super determinado e proativo, né? E daí quando a gente vem mais pro nosso lado, que o Ocidente é motivação 3.0, 4.0. Cara, motivação, tu vai no pico hoje e amanhã tu tá morto, entendeu? No outro dia tu tá se arrastando, então assim, cara, não é motivação 3.0, até brinco com o meu sócio Bento, não é motivação 3.0, é disciplina 3.0. É isso que vai te levar a ser bem sucedido no longo prazo. E o chinês tem muito isso intrínseco, cara, disciplina, determinação, proatividade, os caras são muito disciplinados, muito disciplinados. E isso a gente vê pelos planos que eles estabelecem, pelo atingimento das metas que eles têm. E, cara, não são, são extremamente inteligentes na concepção de planos de longo prazo. Dentro do plano de metas, tem lá toda uma estruturação das universidades, né? Do ponto de vista de, cara, como é que eu estruturo a universidade para dar velocidade e estrutura as universidades para se tornarem atrativo a talentos internacionais. Dentro do plano diz, as nossas universidades serão universidades que atrairão inteligências, talentos, intelectos internacionais. Por quê? Porque em algum momento eles não querem mais copiar, eles querem começar a criar. Tá tudo planejado e eles estão implementando. Já tá Então, na assim, o que a gente estratégia vê deles. hoje... Exato, cara. E o que a gente vê hoje não é nem perto do que vai acontecer no futuro, porque as universidades já estão se posicionando super bem. Tu já vê muita gente falando em estudar na China, né? Se não fosse a dificuldade de língua, tinha muito mais. Então, cara, essa ponta que a gente enxerga agora, ela ainda é um pedacinho perto de tudo que está por vir. Talvez seja a última fase desse plano, né? Tu conseguir transferir os think tanks para lá, né? Porque hoje ainda eles estão muito centralizados ainda nos Estados Unidos, né? Inclusive, eles mandaram o pessoal, né, toda essa geração estudar nos Estados Unidos para aprender bem, né? Isso, né? Então, tu via esses caras lá, se eu não me engano, recentemente até proibiram, né, alguma coisa assim. E acho que até vai acelerar, né, essa proibição dos alunos chineses nas universidades americanas, acho que até vai acelerar esse processo, porque eles vão ter que cada vez mais se posicionar como um think tank lá, né? E isso é bem interessante, né? Pô, é sensacional. Barbosa, eu já ia encaminhar aqui para o nosso bate-papo final aqui do nosso quiz. Manduca, não sei se tu quer fazer mais algum questionamento ou posso passar para o nosso quiz? Pode tocar aí. Beleza, porque senão a gente vai embora aqui, né? Não quero torcer que o Benjamin, né? Tá te chamando ali pra. Tem que dar uma atenção aí. O Guilherme. É o Guilherme, São três, achei que né? era o Benjamin. Guilherme, Benjamin e João, É o João. Mas vamos lá, vamos te liberar aí pro Guilherme. Normalmente a gente faz 2 perguntas no final. Primeira delas, um livro que tu tenha lido recentemente. Tu falou do Ponto Oculto, mas se quiser falar de outro, fica à vontade. Cara, o Ponto Oculto é muito bom, eu gosto muito dele, mas, cara, pra mim o livro que tá sustentando boa parte da estratégia da Brognioli que tá por vir e que a gente vem desenhando é o Plataforma Digital Inteligente. Cara, é um livro que junta a plataforma digital com inteligência artificial. É um livro que saiu, acho, faz 1 ano e meio, 2. E, cara, é Tu me passou esse sensacional. livro, é muito bom. Eu tô vendo Cara, uns o livro é lendo aí. sensacional. E ele não fala só de tecnologia, ele fala como a gente trabalha o cliente, como a gente olha as entregas para o cliente, né? E sustenta a construção de tecnologia. Porque é muito fácil a gente olhar e dizer, cara, mexe aqui nesse negócio porque por causa disso, isso. Cara, não, como é que isso afeta? Qual é o entregável para o cliente, efetivamente? Não tem entregável nenhum para o cliente, é mais porque internamente eu estou precisando. Não, cara, então não mexe nisso.
A gente tem que construir alguma coisa que seja fluida para o cliente. E daí ele traz toda uma construção de como a plataforma pode entregar isso sem fricção, real time, 24/7, usando IA. Então, assim, é sensacional. Cara, é um guia para a implementação de uma plataforma, que é um pouco do que a gente tem. Hoje, como imobiliária, a gente se posiciona como um marketplace, efetivamente. E marketplace cara, no conceito, tu não gere a experiência, né? Como marketplace, tu não gera experiência, tu conecta duas pontas. Como plataforma, no conceito, tu gera a experiência. E aí que tu sai de um processo transacional e entra num processo relacional de longo prazo, redução de custo de aquisição de cliente e benefícios aí efetivamente esperados, né, de maiores receitas, se Deus quiser, né, cara, porque a gente está trabalhando para isso. Repete o nome aí, o Barbosa, do livro. Plataforma digital inteligente. Plataforma Eu até digital. cara, eu acho que eu tenho ele no Kindle Físico. No Kindle. físico. Eu compro no Kindle e no físico porque eu compro no físico porque eu sou velho, né, cara, e gosto do físico. E compro no Kindle para poder olhar nos voos, cara. Bacana. Sensacional, é muito bom ali, eu tô lendo ele também. E, Achou aí, Barbosa, a Manduca? segunda... Achei Achou? que tá na Amazon. Tá. Isso aí. E a segunda pergunta, por fim, Barbosa, uma ferramenta indispensável aí no teu dia a dia hoje em dia? Cara, tu sabe qual que é, né? Cara, as Sei, mas eu ferramentas quero pensa. perguntar igual. Cara, cara, o ChatGPT e o Gemini para mim são indispensáveis, cara. Cara, é indispensável. Qualquer construção, seja tática, estratégica, eu mergulho naquilo e vou mergulhando e vou trabalhando. Cara, é incrível assim a capacidade. Se tu souber construir bem as perguntas, os prompts, cara, que é o que a gente já sabe que tem que saber. Cara, tu consegue extrair um valor dessa ferramenta que é incrível, assim, a gente, e daí tu vai com outras também, mas essa cara, eu me dedico todo sábado e domingo pela manhã a construir alguma coisa com meu amigo ChatGPT, e cara, assim, na profundidade, né, porque tu vai perguntando e ele vai mergulhando, então assim, pra mim isso é indispensável, cara, não vivo mais sem meu amigo ChatGPT. Eu uso para melhorar os meus déficits, né? Por exemplo, eu saio do mercado, eu pá na notinha fiscal ali, já faço conferência, calculo, somo, né? Confiro tudo que eu comprei e deixo tudo armazenado, né? Então são coisas assim bem utilitárias mesmo que as Eu, pessoas eu vejo assim quanto que eu sofria com coisas básicas assim, quanto que ele supre essa necessidade sem precisar eu melhorar, né? Eu ter que evoluir, digamos assim. E isso é interessante fazer uma reflexão, porque muitas vezes, pô, o cara vai, as pessoas vão emburrecer com o IA, né? Eu acho que as pessoas estão, na verdade, como se fosse um terceiro braço, acoplando mais um drive em si para se aperfeiçoar, né? Mas Manduca pega o seguinte, daí eu participo da palestra, eu pego todas as apresentações, eu jogo no chat GPT e peço para ele concatenar as estratégias e olhando o mercado imobiliário, como é que eu construo uma estratégia que junte essas e que maneira e Com cria um plano. certeza. Cara, ele entrega Com pronto certeza. e daí só vai depurando, efetivamente. Então, assim, cara, é incrível o que dá para extrair dessa ferramenta. se tu tem tu ainda tem que ter o prompt, né? Tem que ter o Tem. conhecimento pra ter o prompt, mas é impressionante, né? Esses dias eu tava falando com o meu sogro também, que ele é médico, ele me chamou no almoço, assim, botou assim, olha essa tese aqui, ele montou todo um estudo, uma tese de doutorado praticamente no chat GPT em 10 minutos, botou lá as amostragens, negócio, ele, cara, olha só isso aqui, tô montando com a doutoranda lá no hospital. Uhum. Impressionante, cara, como isso ia ser possível antes, né? E tu é o primeiro cara que responde chat GPT, tem que te dizer isso. Ah, é? Pra te ver. Olha aí. Até que os outros estão envergonhados, não uso, cara, o que é pior ainda. É.
Que às vezes os caras ficam envergonhados, né? Não, bah, não. Eu crio da minha cabeça, né? Cara, que crio nada, cara. Não, muita gente fala WhatsApp, mas eu só tô esperando a integração do WhatsApp com o chat GPT ali, né? E a coisa vai. Aí acabou, Recentemente né? a Apple, né, vai Vai lançar integrar com a ali, né? Siri, né? Exatamente. Exatamente. Bom, Barbosa, muito obrigado pela tua participação novamente, cara. Acho que é sempre extremamente enriquecedor aqui. Enfim, tu sabe aí da admiração que eu tenho por ti como profissional e como pessoa, né? Acho que, de novo, também agradeço por tu ter aceito o nosso convite também e por ter a oportunidade de, né, nos oportunizar, na verdade, escutar toda essa bagagem de conhecimento que tu adquiriu aí ao longo das últimas semanas nessa viagem incrível que eu tenho certeza aí que te trouxe aí vários novos horizontes. E passo para ti aí acho que alguns minutos aí para tu fazer as tuas considerações finais. E na sequência aí também passo para o Manduca fazer as dele. E aí a gente encerra. Então fica à vontade aí para fazer os teus pontos finais. Perfeito, cara. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, né? A admiração é recíproca. Eu acho que quando a gente pode colaborar e trocar, é sempre. Eu acho que é isso que faz da inovação efetivamente um motor, né? Não tem muito, isso eu trago também muito forte da China. A inovação aberta já tinha isso, né? E lá é mais aberta ainda, vamos dizer assim, cara, eles não têm medo de apresentar código, não tem nada disso, porque eles sabem que isso vai levar à evolução. Não tem por que a gente ficar escondendo, né? Porque, cara, a gente vai atrasando o processo como um todo. Sem Então, é dúvida. sempre muito bom compartilhar. Segundo, cara, acho que a grande provocação que fica, que eu sempre faço, cara, cara, a gente precisa, não só no mercado imobiliário, mas acho que em todos os segmentos, mas principalmente no nosso, ser mais curioso do que cético, cara. Acho que a gente ainda tem muito ceticismo, tudo a gente sempre olha com desconfiança, o status quo cara, tá estabelecido, a gente implementa uma ferramenta e se ela não anda, cara, naquele 100% que a gente sabe que não vai andar, a gente descontinua porque tem problema. Então, acho que assim, a gente tem que construir as condições de fazer os testes sem impactar o cliente ou impactar cara, num sandbox, como a gente brinca, né? Cara, estabelece um Uhum, sandbox, testa e depois joga para o mercado. Dentro da McKinsey, a McKinsey tem uma estratégia de Champion e Challenger, que é o quê? Cara, o Champion é o que está rodando, o algoritmo, o software rodando, mas tu sempre tem o Challenger, que é o desafiador, que está em sandbox sendo construídos. A partir do momento que ele entrega mais, tu joga, né, isso uhum. ele passa a ser o Champion e tu traz um novo Challenge, porque tu vai evoluindo sem afetar a tua entrega para o cliente. A gente quer pegar uma ferramenta, quer jogar direto para o cliente e se der algum problema a gente recolhe. Cara, assim a gente não vai construir inovação. Desse jeito a gente não vai conseguir inovação. Então a gente precisa ser muito curioso, mas também usar as metodologias para conseguir evoluir sem, cara, criar crise e conseguir, né, implementar as inovações que estão vindo por aí. Maravilha. Manduca, passo para ti. Muito bom, né? Primeiramente agradecer mais uma vez a oportunidade, a gente poder fazer essa troca que é muito legal, né? A gente andar quilômetros, quilômetros junto com a experiência que o Barbosa teve aí na China, né? É algo que sempre vai enriquecer as nossas conversas aqui e espero que alcance muitos e muitos profissionais aí o nosso conteúdo. E tu fez eu lembrar de um lema que eu tenho, um dos cursos que eu trabalho junto com os nossos corretores lá, que é paciência e persistência, né? Essa questão de nós adotarmos ferramentas e soluções, ela passa por esse processo de paciência e persistência, e nós temos que entender que para essas coisas funcionarem, nós não podemos ficar apontando culpados, né? Nós temos que encontrar soluções. E isso demanda de uma consciência cultural coletiva, onde todo mundo se soma para que consigam encontrar soluções e principalmente acreditem no projeto, né? Que acreditar no projeto é mais importante do que qualquer outra coisa para que tenha relevância e avanço naquilo que a gente faz. Toda vez que eu tenho um acesso a uma ferramenta nova, eu tenho comigo um pouco desse sangue chinês aí, de tentar aprimorar aquilo que eu estou vendo no mercado e não acreditar que aquilo está entregando somente aquilo, né? Então, sempre fazendo um pouco mais para conseguir fazer algo com o nosso DNA. Então, é muito legal a gente poder falar disso, porque muito que a gente falou aqui foi de inovação,
né? Uhum. E o mercado, como eu já falei outras vezes aqui, repito, né? O mercado imobiliário ele tomou um chacoalhão, como o Barbosa introduziu aqui, dizendo que, né, se deparou com um gigante da Quinto Andar, né, ganhando tentáculos em todo o mercado. E a partir desse evento, o empreendedor do mercado imobiliário acordou, né? Só que nós ainda estamos correndo atrás de quem faz, né? Então alguém faz primeiro, ninguém acredita, daí ele tem sucesso, todo mundo corre atrás, né? Então a gente tem que parar um pouco de ficar correndo atrás e também ter protagonismo, já que nós nos intitulamos mais do que as imobiliárias digitais, por exemplo, né? Nós temos que fazer jus a isso, né? Se a gente realmente tem fundamentos e princípios e a essência da atividade, seja do corretor de imóveis, da própria mercado imobiliário, como toda a sua cadeia industrial, né? A venda, o aluguel, o condomínio, a construção, enfim, nós encontrarmos meios de inovação e nos tornarmos protagonistas dessas histórias, né? Sabe, Mando, Perfeito. complementando aqui, tô contribuindo hoje, detalhe, eu tava conversando com o Emiliano da Metid, tu conhece, né, Richard? E daí Uhum. a gente tá desenvolvendo vários agentes de AI, né? E daí ele me mandou o preço, daí eu disse assim, ô Emiliano, cara, a arquitetura não tá pronta, primeiro que a gente desenvolveu não tem uma arquitetura, tu tá me mandando o preço do segundo do mesmo valor do primeiro. E daí ele me olhou assim, Barbosa, eu vou ter que te confessar pra ti. Como tu é um early adopter, o que que acontece? Tu que paga a conta dos primeiros desenvolvimentos. Depois a gente leva para os outros, porque eles não querem adotar antes de estar funcionando 100%. É tipo um investidor, só que não tem cota da empresa, né? Basicamente. Exatamente. Daí eu disse, cara, então a gente tem que melhorar essa relação, porque se eu tô fazendo isso, eu tô investindo. Ele, não tem problema. Mas é isso, né, cara? A gente quer tudo Muito bom. pronto e, cara, não quer investir naquilo que ainda não tá muito claro. É, Verdade. perfeito. Maravilha, pessoal. Muito obrigado, Manduca. Muito obrigado, Barbosa. Já tá convidado aí para um próximo episódio. Barbosa, não precisa viajar para a China, tá? A gente aceita tu, tu como entrevistado. De qualquer forma, sempre tem muito conteúdo relevante. E muito obrigado, pessoal. Uma ótima noite para vocês e até o nosso próximo bate-papo aí. Valeu, Valeu, pessoal. Barbosa. Valeu, Manduca. Obrigadão, um abraço. Tchau, tchau.